dando continuidade aqui, a gente já criou o arquivo ali HTML, né? Então eu já posso abrir o navegador, posso salvar esse ponto HTML em qualquer lugar aqui do meu computador e abrir ele no meu navegador de preferência. Depois disso, você precisa ter como editar esse arquivo. No caso que eu estou usando um editor mais avançado, mas eu vou fechar ele. Vou fazer bem básico. Se você acabou de comprar um computador só para estudar programação, não tem nada instalado, eu vou te ensinar como criar um HTML sem ter muitas ferramentas mesmo. Até porque nem é preciso no início. Então, para tu ver um resultado, tu não precisa de ferramentas hiper avançadas. Um computador simplão e, e um Windows instalado. É isso que tu precisa para criar um HTML. Então, basicamente, ali eu já criei o meu arquivo, igual a gente viu na aula anterior. Agora aqui, né, eu só vou criar um outro arquivo que vai ser aula 2. Eu quero manter um histórico do início até o fim, então eu vou criar um outro arquivo aqui, usando o mesmo passo anterior, documento de texto. Vou criar aqui aula 2.html, sempre lembrando de colocar a extensão certinha. Então, esse aula 2 eu vou clicar com o direito e vou abrir com o bloco de notas. O Windows ele já vem sempre com bloco de notas instalado, então tu vai ter aí o teu bloco de notas, tu pode usar ele para editar teu HTML. Vou abrir aqui com o meu bloco de notas e a estrutura básica do HTML. Isso daqui tu vai ver em todas as páginas da internet que tu acessar, ele vai ter esse código aqui, tem que ter, né? Não importa, né, qual página seja de HTML, ele vai ter esse código. Então, qualquer site que tu entrar hoje e olhar o código-fonte, né, o código da página, que eu vou ensinar como fazer isso mais na frente, vai ter esse código, que é o quê? Tu precisa do chamado doctype, por convenção, por ser mais prático, para ficar mais fácil visualizar, a gente coloca o doctype em maiúsculo, só para dar uma diferença e a gente saber onde começa o documento, né? Essa parte aqui, isso é chamado de tag. Tudo que fica entre esse sinal de menor aqui e o sinal de maior, a gente chama de tag. Então, essa daqui é a tag doctype. Então, vai ter a tag sinal de menor, o nome da tag, e isso daqui se chamam atributos. Então, aqui a gente tem a tag doctype com o atributo HTML, ou seja, a gente está indicando que o tipo de documento é HTML. Antigamente existia mais opções além desse simples HTML. Hoje em dia não precisa. Basta isso daqui e o navegador já vai identificar que é o HTML na versão 5, a última versão do HTML que todos os sites estão usando praticamente hoje em dia já. Então, tu só precisa disso, né, para indicar para o navegador que é um documento HTML. Depois disso, tu precisa abrir a tag HTML. Aqui dentro dessa tag HTML, a gente fala dentro porque a maioria das tags ela tem um início, que é esse daqui, e tem um fechamento, que é a mesma tag, só que com uma barra aqui, né, no início. Então, para você abrir uma tag, você faz assim, tu coloca o sinal de maior, o nome da tag e o sinal o sinal de menor, né, o nome da tag e o sinal de maior. Para você fechar a tag, você coloca o sinal de menor, barra, o nome da tag e o sinal de maior. E dentro, a gente fala dentro aqui, entre as tags, né? Vou falar entre a tag, você escreve outros códigos. Então, pode ter várias tags alinhadas, uma dentro da outra, né? Uma abaixo da outra, que a gente fala também. Né? Tanto faz você falar dentro, ou falar abaixo, ou falar entre uma tag e outra. Então, eu vou fazer aqui entre a tag HTML, eu vou adicionar mais outra tag, que é a tag read. Essas tags aqui você tem que decorar, não adianta, porque elas são padrão, então você sempre vai usar elas. E vou fechar aqui a minha tag read. Isso daqui, essa tag read, não vai aparecer na página, nada que você coloca dentro dela vai aparecer visualmente na página.
Isso daqui são coisas para você especificar comandos para o navegador. Então, o navegador vai ler esse HTML aqui, que está dentro da tag read, e vai fazer lá o que ele precisa. Por exemplo, aqui a gente precisa adicionar uma tag meta, né? O nome dessa tag é meta. Ela tem um atributo char7. Tudo que você coloca após o nome da tag, após essa parte aqui, a gente chama de atributo. Então, isso daqui são atributos, né? Aqui ela tem um atributo, que esse atributo define o tipo de codificação, né? Se o idioma tem acento, se o idioma tem certos caracteres arábicos, coisas para identificar e renderizar corretamente a acentuação, né? Dependendo do idioma, não tem acento. Então, se você não especifica o charset, pode dar erros de acentuação. Então, como aqui no português temos acentuação, vamos colocar o TF8 aqui como acentuação, como charset. Depois disso, né, isso daqui é o básico, a estrutura bem simples, bem básica de como desenvolver a página. Depois temos uma outra tag, que é a tag meta. Essa daqui tem um atributo name chamado viewport. E nessa viewport, agora eu vou ter que fazer uma coisa aqui que eu não lembro, eu nunca lembro exatamente a tag viewport. Isso que faz anos que eu uso. Então, meta viewport. E isso daqui é uma coisa muito importante. Se você não lembra, não tenha medo de pesquisar. Não é vergonha pesquisar. Não importa se você está começando, se você é uma pessoa de 50 anos que já programa há 30. Então, aqui, ó, né, eu não sou muito de ficar gravando certas coisas, porque dá para encontrar facilmente na internet. Então, a meta viewport, ela tem o atributo name, né, com o valor viewport, e tem o content, que essa que é a parte que eu nunca lembro, que eu vou copiar aqui. O ideal é tu digitar, né, é bom para tu já fixada também, de repente tu fixa esse conteúdo, e eu estou aqui há 10 anos e não fixei ainda. Então, vai de cada um também. Isso aqui, para mim, não tem importância decorar muita coisa. Então, eu decorei o charset, porque para mim é o mais importante. O viewport não é tão importante, porque eu consigo também encontrar facilmente, né, até o charset. Então, eu não sou muito de perder tempo. Mas essa daqui é a estrutura básica, né? No read, tu vai precisar também de outra tag aqui, que eu gosto de colocar lá no começo, que é o title. Isso daqui, essa tag vai colocar, no caso, esse título aqui na barrinha do navegador. Então, usando a meta tag viewport, tal, é a tag title dentro da read. Né? Se a gente clicar com direito e vir aqui, ó, exibir código-fonte, a gente consegue ver o HTML do site. Pode ver que aqui, ó, tem tudo que eu coloquei, o doctype, tem a tag HTML. No caso dele, tem mais atributos aqui, tem 2 atributos. A minha lá está bem simples. Tem a nossa tag read que eu estou colocando ali agora. E dentro dela tem o meta charset, pode ver aqui. No caso, o TF-8, lá eu coloquei o TF8, mas ele vai identificar certinho também. Tem várias metas tags que a gente fala, né? A tag meta, existem várias. Daí, tu tem que perder um tempinho, ou ganhar um tempinho, pesquisando um pouco sobre as meta tags, né? Tem várias, e cada uma tem uma finalidade. Mas o básico que você vai precisar é a meta charset, nunca esquecer dela para não dar problema de acento, e a meta viewport. Isso para funcionar bem em aparelhos mobile, né? Celular, tablet, essas coisas. Daqui também vai ser explicado mais profundamente lá nas aulas de CSS. Mas são essas 2 tags que você nunca pode esquecer para não dar nenhum tipo de problema no teu HTML. Então, né, eu já coloquei aqui o meu charset. Eu vou colocar aqui, esse no caso é o aula 2. Vou colocar aqui, vou fechar minha tag title.
Depois disso, eu vou colocar minha tag buddy. Aqui, entre a tag buddy, aqui sim vai ficar o conteúdo que vai aparecer lá no navegador. Então, tudo que é texto, imagem, vídeo, tudo que você vê na tela está entre a tag body. Então, tudo que está aqui está entre a tag body. Só o que estiver entre a tag body é que vai aparecer aqui no navegador. Então, a estrutura básica do teu HTML é essa. Tu decorando isso daqui já é um grande passo, né? Essa parte tu realmente tem que decorar, ou ter de fácil acesso também, né? Porque isso daqui, essa estrutura tu encontra fácil na internet, mas esse é o básico. Tu precisa disso daqui para dizer que é um documento HTML. Então, se eu colocar aqui qualquer texto aqui, vou colocar aqui, selecionei tudo, mais do que eu devia. Se eu colocar aqui Olá Mundo, e for lá no meu navegador, e deixa eu voltar aqui para minha página. Deixa eu só clicar aqui, ó. Eu posso clicar, dar 2 cliques aqui, vai abrir o aula 2, né? Eu não tinha aberto ela. Então, aqui eu tenho o meu Olá Mundo. Então, a partir de agora, tudo que eu colocar aqui entre a tag body, já vai aparecer no meu navegador. Tudo que tiver aqui entre a tag body. Essa aula é isso, né? Essa é a estrutura básica de um documento HTML, então tu precisa disso daqui, pelo menos, para começar a fazer alguma coisa HTML. Lembrando que que HTML é uma linguagem de marcação que a gente fala. Ela não é programação, ela é marcação, porque tu simplesmente vai criar uma estrutura de dados aqui, né? Tu não vai dar comandos tecnicamente ao computador. Tu não vai conseguir fazer programação de fato. Isso daqui é uma marcação para o navegador mostrar alguma coisa na tela. Então, o navegador vai ler esse documento aqui de texto, que é o HTML, e vai colocar na tela de acordo com os comandos que você colocou aqui, né, com as tags que você colocou aqui. Então, só lembrando isso, HTML é uma linguagem de marcação e não de programação. Fora isso, né, o que você tem que se ater no momento é essa estrutura. Né, o que são tags e o que são atributos. Nesse momento, é a única coisa que você precisa ter bem claro na tua cabeça. Uma tag começa com um sinal de menor, tem um nome e termina com um sinal de maior. Então, isso daqui é a tag HTML. E a tag pode ter atributos. Então, isso daqui é um atributo da tag meta. Então, eu posso ter várias tag meta com vários atributos. E esses atributos, o ideal é você pesquisar à parte. Né? No momento, você precisa só decorar o que é uma tag e como usar tags. Então, isso daqui são tags. Algumas têm tag de fechamento, como é o HTML, o body, o head. Então, tu tem que só decorar nesse momento a estrutura de como abrir e fechar tags, ou no caso dessa daqui, ó, ela não tem fechamento, tu coloca só a barrinha no final, ela não, a meta tag ela não tem tag de fechamento. Isso também é uma coisa que vem com estudo, com pesquisa, e quanto mais conteúdo você for vendo, você vai já sabendo qual tag que tem fechamento, qual tag que não tem fechamento. Os atributos de cada tag, por exemplo, a meta viewport, ela tem esse atributo content, né, com esses valores, e cada meta tag tem valores específicos que você precisa, né, ir estudando e absorvendo conteúdo para assimilar e conseguir usar. Mas é basicamente isso. Decore que isso daqui é uma tag de abertura, e isso daqui é uma tag de fechamento. Né? E quando não tem fechamento, tu coloca a barrinha no final. Mas é basicamente tag e atributos. Nesse momento, é o que você precisa decorar. Tag HTML, você sempre vai ter só uma por página. Tag head, também só uma por página. E tag body, também só uma por página. Então, isso daqui é uma página HTML básica, com um texto nela, que quando você acessa, ele aparece no navegador. Então, essa daqui é a primeira parte.